Deixa eu te falar uma coisa um pouco desconfortável. Você provavelmente já sabe o que você precisa fazer, mas você não está fazendo. O problema é que o óbvio ele parece simples demais. E é por isso que ninguém dá a importância que realmente deveria dar. A realidade é que é exatamente isso que está te travando. Eu aqui no processo de liderança, eu tenho uma rotina onde eu realizo alinhamento com o time praticamente todo dia. Então, geralmente eu tento fazer um formato, pelo menos um dia sim, um dia não, em alinhamento direto, específico, com cada pessoa do time. E muitas vezes eu acabo percebendo que grande parte do trabalho de liderança ele consiste em você trazer o óbvio que talvez não esteja sendo visto. Como, por exemplo, dar um retorno de uma demanda, planejar melhor, organizar melhor, documentar a demanda, montar um plano melhor, ou trazer uma visão extremamente óbvia, como, por exemplo, você está confortável com esse plano, com essa data de entrega? Você já avisou ao cliente? Entre outros pontos assim. E uma das grandes dificuldades que eu tenho nesse formato de produção de conteúdo para a internet é que na minha cabeça o óbvio ele não tem tanto valor assim. Isso é uma crença que eu tenho que acaba me limitando muito. Semana passada, eu participei de um lançamento de um influencer aleatório que fala sobre produtos digitais e basicamente eu passei quase 1h30 assistindo o vídeo dele para ele falar dessas 1h30, 1h25 ele falou coisas que eu já sabia que era extremamente rasas e simples e a maioria das pessoas postavam como se estivesse mudando a vida delas. A minha sensação quando eu olhei isso foi que, parece que eu sou um peixe fora do aquário. Parece que eu tô num cenário assim que não faz sentido, porque como uma coisa tão óbvia quanto fazer uma planilha e somar 3 campos, ele pode mudar a vida de uma pessoa. Mas é aí que tá o problema, porque nos 5 minutos que fez diferença para mim, era uma coisa extremamente básica, mas que para mim naquele momento me deu algum insight, me deu um gancho, me deu uma visão um pouco diferente. Então o que eu tiro de lição disso? Muitas vezes a gente tem uma visão que o óbvio ele não precisa ser dito, não precisa ser trabalhado e que o básico ele não vai fazer diferença, mas na verdade ele pode fazer. Ele talvez nem tudo que seja o óbvio ele vai fazer a diferença, mas o óbvio bem feito, o básico bem feito, ele vai fazer uma total diferença. O poder que tem a gente planejar, a gente se comunicar, a gente documentar melhor, a gente trazer um pouco mais de atenção para algo, a gente fazer algo muito básico bem feito, a gente se colocar num lugar onde permita a gente falar melhor sobre isso, aprender mais sobre mesmo um assunto que a gente já conheça, ele vai fazer uma grande diferença nesse cenário. E para mim, a parte de produção de conteúdo, ela tá fazendo uma grande diferença, porque eu tô sendo obrigado a aprender a me colocar num lugar, a me colocar numa posição que eu tô sendo obrigado a trazer uma camada mais simplificada, porque não tem como a gente trazer conversas densas e complexas para todo momento. Nem todo mundo vai se identificar. E muitas vezes o problema da pessoa não necessariamente é uma coisa extremamente complexa que ela nunca teve tempo para parar e pensar na vida. Às vezes falta o óbvio, às vezes falta o óbvio de uma perspectiva diferente que para ela faça mais sentido naquele momento. Então, às vezes ela já sabe que ela precisa fazer isso todo dia, ela já sabe que ela precisa beber água, ela já sabe que ela precisa treinar, enfim. Mas talvez ninguém nunca falou de uma forma que para ela acenda uma luz na cabeça e ela fala, putz, agora faz muito sentido para mim. Putz, agora conciliou com eu saber que eu preciso fazer e conciliou com uma mentalidade, com a visão que eu tenho no momento, com algo que eu tô passando no momento. Então, faz muito sentido, faz muita diferença a gente trazer essa percepção e de certa forma descer desse pedestal aí que muitas vezes a gente entra num caminho de soberba ali nesse cenário. E principalmente para um caminho de liderança, para um caminho de comunicador, ele faz muita diferença, porque a gente achar que a outra pessoa
ela já deveria conhecer isso, já deveria estar fazendo, é um caminho de extrema frustração. Na verdade, a gente deveria estar constantemente evoluindo a nossa comunicação, a forma como a gente está transmitindo a nossa mensagem, para que ele possa ter o máximo possível de aderência, o máximo possível de entendimento e que as pessoas de fato consigam somar isso na vida delas, né? Então, é um processo que eu estou passando e que para mim está fazendo muita diferença em sair de um discurso muito mais radical, talvez, para um discurso mais que consiga abranger mais as pessoas e auxiliar mais elas. É isso. Valeu.